Oi, oi, oi! Boa noite, boa noite! Vamos entrando, vamos começar a nossa live aqui, não é mesmo? Pega esse aviãozinho aí, manda para o maior número de pessoas. Vou colocar aqui o título da live: Aprenda a se tornar um líder que, o seu time confia. Eu vou estar passando aqui algumas dicas de algo que eu vejo que é fundamental, porque qualquer relacionamento é baseado na confiança, certo? Para você estar aqui comigo na live, é porque você e eu, a gente já tem aí, um grau de afinidade, você já tem uma afinidade comigo. E aí eu vou colocar aqui o aviãozinho para o maior número de pessoas. Se você tem aí os seus contatos, faça isso agora, nesse comecinho aqui da live. Eu também tô mandando para os meus contatos, para que eu agregue no maior número de pessoas. Eu vou estar dando algumas dicas do que eu, Mariana, acredito que faça sentido, tá? Pra gente aí fazer com que os nossos liderados confiem na gente. Qualquer relacionamento é pautado na confiança, ou qualquer relacionamento acaba por falta da confiança. Então, não adianta a gente ter um time bem estruturado, a gente saber de planejamento, gestão de tempo, a gente saber fazer métricas, a gente saber fazer planilhas, a gente, dar cursos, treinamentos para nossa equipe diariamente, semanalmente, se a gente, e aí eu me englobo nisso, se nós não formos gestores que o nosso time confie totalmente. Ou seja, o que é a confiança? É o seu liderado olhar para você e, ainda que ele, não entenda o futuro daquilo, ele confia em você, ele confia no que você está falando para ele. Então, assim, a live ela não fica salva. Pega esse aviãozinho aí do lado, manda para o maior número de pessoas que você sabe que precisam até se autoconfiar, que eu vou falar muito sobre isso, porque o líder que passa a confiança, primeiro de tudo, ele tem que ser uma pessoa que ele confia em quem ele é, tá? E aqui você sabe, o intuito de todas essas lives, o intuito do meu Instagram é fazer com que você assuma o controle da sua empresa através de um time altamente independente. Bora lá pra gente terminar às 7h30 em ponto, e amanhã temos live aqui às 19 horas, ok? Pra mim, Mariana, o que eu entendo, Mari? O que um líder precisa ter para que o seu time confie nele? E aí eu coloquei aqui alguns tópicos. Você já sabe que sempre eu tenho aqui uma colinha, porque sim, eu quero trazer um conteúdo relevante, um conteúdo que agrega. Pegue papel e caneta, anote aí, tá? Eu acredito que a gente vai continuar essa fala de hoje amanhã. Vamos ver aí conforme o tempo, tá? Mas eu quero pegar aqui alguns tópicos para falar com você. E o primeiro tópico que eu já comecei falando aqui no começo da live é: você precisa confiar em si mesmo. Nós só somos líderes que passamos a confiança quando nós de fato sabemos quem nós somos. Mari, por que você está dizendo isso? Porque eu, Mariana, e eu falo muito isso aqui, quem já me segue há um tempo, o meu primeiro ano como gestora foi um caos. Deu tudo certo no final, porque no final tudo dá certo, mas eu ainda não tinha tanta confiança em mim. Naturalmente, eu era mais nova, era o meu primeiro ano gerindo pessoas, que hoje é o maior desafio de qualquer empresa. Só que quando eu aprendi a confiar em mim, quando eu confiei na profissional que eu sou, quando eu entendi quem eu sou de verdade, sabe? Antes de ser a gestora, quem é a Mariana na sua essência? Qual é o propósito da Mariana? O que a Mariana pode agregar? Quais são os talentos da Mariana? E quais também são os desafios, Aquelas coisas que às vezes tira a Mariana do controle. E aí, quando a gente começa a entender quem nós somos e quando nós confiamos em quem nós somos, naturalmente nós passamos isso não só para os nossos liderados, ok? Mas a gente passa isso para o nosso círculo de amizades, a gente passa isso para nossa família.
todas as pessoas à nossa volta, elas se beneficiam dessa nossa confiança. Então, a primeira dica que eu quero te dar nessa live hoje, qualquer líder, você só vai ter uma equipe que confia em você se você, em primeiro lugar, confia em si mesmo. Se você todos os dias sai da sua casa, ainda que dê coisas erradas, porque sim, nós vamos errar, somos pessoas, então pessoas sim, elas erram, mas nós saímos de casa todo dia confiando em quem nós somos, confiando na empresa que trabalhamos, confiando no nosso potencial, confiando nas pessoas que nós estamos na nossa equipe, ok? E aí o segundo ponto, que eu vejo que é o maior desafio de qualquer líder, e aí você precisa ter essa habilidade, se você quer que o seu time confie em você, que é aprenda a delegar. O maior desafio do mundo hoje está na falha de comunicação. E quando nós não sabemos nos comunicar, naturalmente nós não vamos saber delegar. E aí, ó, eu quero colocar aqui, eu acho que é Marcelo, né? Você sempre tá aqui, muito bom, viu? Obrigado por você sempre estar aqui contribuindo, vendo os meus conteúdos. O Marcelo falou assim, se não for Marcelo, me corrija, ok? Reciprocidade entre a equipe, sentir como eles estão e ser transparente ao ponto deles saberem como você está. Marcelo, eu penso um pouquinho diferente de você, se você me permite agregar aqui, a gente não pode falar tudo para o nosso time, tá? Algumas coisas a gente pode até abrir. Mas uma dica que eu te dou, e aí dando, né, uma dica para todo mundo aqui, nem tudo a gente se abre com o time, porque quando a gente mostra também muito as nossas fraquezas, dependendo de quem está no seu time, aquilo vira uma fofoca generalizada. Normalmente quando as pessoas ouvem, elas colocam, né, para frente de uma maneira incorreta. Então a minha dica é, quando você tiver que mesmo abrir o seu coração, tenha mentores, né? Hoje eu tenho, né, 2 mentores que me acompanham e que eu posso falar as minhas dores reais como pessoa, né? E também como gestora. Então a minha dica é, a gente sempre tem que ter alguém acima, né, que já escalou aquele monte para estar nos dando um auxílio no momento do pega pra capar, né? Porque sim, todos nós, gente, temos dias tristes, todos nós temos dias desanimados, todos nós temos o dia que a gente quer se esconder de nós mesmos, né? Não é nem do mundo, mas a gente quer se esconder de nós mesmos, ok? Mas dito isso, número 1, aprenda a confiar em si mesmo. Número 2, aprenda a delegar. E o número 3 que eu quero colocar aqui, não faça as tarefas que você delegou. Normalmente, líder que não confia em si, e aí que ele não, né, ele é inseguro, ele é o líder polvo, eu falo, né? É o líder que ele quer pegar tudo pra si, ele absorve tudo pra si, eu resolvo, não deixa comigo, e você está errando. Por quê? Qual é o primeiro erro disso? Você está criando uma equipe totalmente dependente de você. Você já viu filhos que crescem e que ainda assim saíram da casa dos pais, têm a sua família, são casados e ainda assim são totalmente dependentes dos pais? É esse exemplo simples que eu quero trazer para você, porque é isso que você faz toda vez com o seu time, quando você delega algo e você não dá um prazo, por exemplo. Quando a gente delega, primeiro você vai explicar para o seu time, né? Ou para a pessoa, se são, né, tarefas diferentes, você vai chamar um, vai chamar outro, vai delegar. Mas o que eu sempre dou de dica é, sempre que você falar aquilo que você delegou, no final fale, né, Mariana, eu me fiz entendido nessa nossa conversa, ficou claro pra você o que eu gostaria, não, o que eu quero que você faça, né, e o prazo ficou claro pra você, Mariana, que eu quero que em 20 dias você me traga o retorno de como ficou essa ação que eu pedi pra você delegar. E aí, se você ouvir na fala da pessoa que ficou claro pra ela, que ela de fato entendeu, porque quando a gente pede pro outro falar, a gente vai conseguir ouvir se a nossa comunicação foi clara. E aí, se a comunicação foi clara, se a pessoa realmente entendeu o que você falou, dê um prazo. Gente, sempre nós temos que dar prazos para as pessoas em tudo. Quando você delega, e não é da ordem, tá?
Hoje a gente não tá mais vivendo num mundo que a gente, eu dou ordem para os meus funcionários. Não, você delega, né, de uma forma que você se faça, né, compreendido, e você dá prazo. E aí, você dando prazo, não seja o líder polvo que quer pegar tudo para si de novo. Eu, como vocês sabem, eu dou mentoria em empresas, faço palestras, e eu já dei uma mentoria numa empresa uma vez que um dos liderados falou assim: Mari, sabe qual é o maior desafio aqui? É o dono. E eu olhei assim, eu falei, por quê? Porque ele delega, ele faz reunião, porque, né, na minha primeira semana, até para vocês entenderem como que funciona uma mentoria numa empresa, você primeiro tem que identificar, porque quem às vezes normalmente nos contrata é o dono da empresa. E o dono da empresa, ele tem uma visão da empresa que nem sempre é a visão que o funcionário tem, consegue entender? Então, ok, a empresa, né, o diretor me contratou, enfim, mas eu, Mariana, como mentora, eu gosto de ter uma vivência com o time, eu gosto de conversar com as pessoas, porque naquela conversa, naquela troca, eu fico sabendo algumas coisas que talvez o diretor, né, ou não falou por falta de tempo, ou porque realmente não achou necessário falar. Então, a minha dica para você é: não pegue de novo, porque em uma das minhas mentorias foi isso que eu ouvi de um dos liderados. Mari, eu amo trabalhar aqui, só que toda segunda-feira a gente tem reunião, o nosso gestor ele vem, ele delega, só que aí depois de uma semana, nem deu o prazo que ele nos falou, né? Tipo, vocês têm 15 dias para executar isso, e aí o nosso gestor ele pega para si e ele começa a fazer. E aí o que você passa isso para o seu time? Que você não confia neles, que você não respeita prazos, né? Que você não respeita, você mesmo deu o prazo e você não cumpriu o prazo. Então vira um ciclo de insatisfação, porque aí sempre que você faz isso com um liderado seu, você vai perdendo cada vez mais a confiança dele, esse funcionário vai ficar desmotivado, ele não vai querer permanecer no seu time. Então vou recapitulando aqui: número 1, confie em si mesmo. Número 2, aprenda a delegar. Número 3, deu tarefas para o seu time, não pegue para si de novo aquilo que você delegou. Tenha a responsabilidade de entender que você também, como gestor, está evoluindo como, né, um gestor. Você sempre tem que evoluir, então não absorva para si de novo, ok? E você sabe que aqui o meu objetivo é fazer com que você assuma o controle da sua empresa através de um time altamente independente. E aí, o número 5 que eu quero falar para vocês é: não pare de inovar, tá? Se você puder escrever isso, nunca pare de inovar. E aí, pegando o gancho do nunca pare de inovar, que seria o 6º ponto que eu coloquei aqui, nunca pare de se desenvolver. E aí, no desenvolver, você pode aí abrir um parênteses. O que é o desenvolver? Nunca pare de ler livros, nunca pare de estudar sobre o segmento que você atua, nunca pare, né, de ter conversas, rodas de conversa com pessoas do mesmo segmento, sim. Nós temos que parar com essa rivalidade infantil que muitas vezes nós temos, de falar assim: não vou falar com aquela pessoa porque também é do mesmo nicho. Gente, entenda que cada vez mais nós estamos vivendo num mundo de compartilhamento. Você tem que ter a maturidade de entender que, ainda que seja o mesmo produto, são outras pessoas, é outra empresa, são outros gestores. Algumas coisas, sim, vocês até fazem igual por ser o mesmo segmento, mas esse trocar, esse compartilhar ideias, você pode ter certeza que agrega muito no seu negócio. Então, 5º, perdão, não pare de inovar. Você já tem que estar pensando, você como líder, você como gestor, você não tem só que estar pensando em 2023, por exemplo. Você já tem que estar pensando daqui 5 anos, daqui 10 anos. Será que esse segmento que você atua, ele está numa crescente? Será que esse segmento que você atua, daqui a alguns anos, ele não vai mais existir? Será que esse segmento que você atua, será que você pode ampliar ele para outros estados? Então, nunca deixe de inovar e nunca deixe de estudar, ok? E o 7º ponto que eu coloquei aqui é: não crie metas
inalcançáveis. A meta, ela é muito pessoal de cada empresa, até porque existem metas, vamos lá, né? Tem empresas que se elas cumprirem 300 mil no mês é suficiente, empresas menores, né? Aquelas que eu falo que é a empresa o quê? Que é o marido, que é a esposa, que tá começando agora. Agora, tem empresas que no ano tem que faturar 2 bilhões, 4 bilhões, depende muito da área que você atua. Então, o que eu quero só trazer de pano de fundo da meta? A meta, ela tem que ser ao mesmo tempo desafiadora, mas para ela ser desafiadora, ao mesmo tempo nós temos que ver tudo à nossa volta. Você tem que ver, né, o que o mercado está falando, né, do seu segmento. Você tem que ver como que está a economia dentro do seu país, né, aqui no caso Brasil. Você tem que ver a economia como está fora. Você tem que ver, né, politicamente, você tem que ver tudo à sua volta. O gestor, o líder, ele até mesmo para fazer a meta, ele tem que ter uma visão 360 graus. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo de muita oscilação em todos os sentidos. Então, o que eu digo para você, não faça uma meta tão alta ao ponto da sua, né, do seu time nunca bater a meta e viver desmotivado, mas também, né, não fique ali naquela meta café com leite, que é pouco e aí que as pessoas ficam na zona de conforto, ok? E aí, a oitava que eu coloquei aqui é criar sinergia. Um bom líder sabe como deixar sua equipe unida e ajudá-la a se tornar uma equipe positiva. Isso tem muito a ver com sinergia. E aí eu quero pegar o exemplo aqui da rádio, né? Todo mundo sabe que eu trabalho, né, já há 7 anos, ou se você não sabe, está sabendo agora, na Nativa FM aqui de Joinville, líder do Ibope, né, 6 anos consecutivos. E o que eu sempre falo quando eu vou entrevistar alguém, eu falo assim, ó, aqui você não tem inimigos. É tudo tão na transparência, porque eu entendo que um mundo que a gente compartilha é um mundo que todo mundo cresce. Boa noite, Vitor. É assim ou não é, Vitor? O Vitor trabalha lá comigo. A gente é um time unido, né? Não tem... Pra vocês terem uma noção, quando entra um vendedor novo na rádio, e o Vitor que tá aqui passou por isso, um outro vendedor antigo e de experiência vai com esse vendedor novo para ensinar. Quando esse vendedor novo, por exemplo, né, faz o seu primeiro contrato, todo mundo comemora. Ó, o Vitor falando, é sim, porque eu acredito que mesmo que a gente trabalhe em vendas, eu não acredito em equipes. Ai, quantas vezes eu já ouvi isso, né? Eu trabalho numa equipe de vendas que um fura o olho do outro. É uma equipe que está doente, porque nós não podemos achar que isso é natural. Tem coisas na nossa vida que se tornam normais, mas que não são naturais. Olha o que o Vitor tá falando, somos muito unidos. E é verdade, nós somos muito unidos, eu cobro, mas a gente tem esse respeito, a gente tem essa sinergia, a gente se olha. Então, a minha dica para você aqui, oitava, é crie sinergia com o seu time. E criar sinergia não é mostrar as suas dores, né? Pegando o gancho do que o Marcelo falou lá em cima. A gente pode, até um ponto, deixar que a equipe saiba, né, de alguns desafios nossos. Mas nós, como gestores, a grande verdade é que os nossos liderados estão vendo para nós uma força. Eles estão vendo em nós o que, cara... A Mari tá comigo, o Joãozinho tá comigo, né? Então você pode ter certeza que os seus liderados, o que eles mais querem ver em você é que se deu tudo errado, você tá lá assumindo a responsabilidade, que você tá ali para assumir a bronca. Então aí eles começam a confiar em você, ok? Aí eu quero colocar aqui o 9, dar feedbacks de qualidade. Mariana, eu aprendi ao longo aí, né, dessa minha caminhada, que feedback, a gente, vamos supor que é um feedback para todo o time, ok, você faz ali com todo mundo, mas quando é algo específico para alguém, não faça na frente de ninguém. Ninguém gosta de ser exposto, né? Eu até vivi uma situação nessa semana que passou que eu fui exposta, assim, sabe quando você chega num lugar e a pessoa fala sobre você e aí todo mundo, cara, é horrível isso, né? Ainda que seja uma coisa boa, entende? Mas não vamos expor as pessoas. Quando você tiver um feedback, qual é o objetivo do feedback? Vamos lá.
O objetivo do feedback é fazer com que o seu funcionário, com que o seu liderado, ao ele sair daquela conversa, ele queira se tornar uma pessoa melhor. Agora, o que acontece com muitos feedbacks? A pessoa quer chutar a mesa, quer xingar, quer bater. Gente, não rola, não é isso. O feedback a gente começa, a gente chama a pessoa. Olha, Mariana, você está aqui porque eu observei que esse mês você não está batendo metas. Primeiro a gente traz a responsabilidade para nós como líderes, ok? O que eu posso fazer para te auxiliar? O que você acha que a empresa pode contribuir mais para te auxiliar a você chegar nessa meta? Aí a pessoa vai falar, às vezes ela vai falar alguma coisa, às vezes ela vai falar não, e vai trazer a responsabilidade para si. E aí você vai criar junto com ela um plano estratégico para ela melhorar aquele comportamento, para ela melhorar aquela atitude que está impactando negativamente na empresa como um todo. Então o feedback, ele tem que ser um feedback que vai gerar valor na vida do outro, não que vai deixar ele pior. Então eu até coloquei aqui, o feedback ele precisa ser um feedback de qualidade. Por que eu vou chamar aquela pessoa? Qual é o objetivo e qual vai ser a ação final depois daquele feedback? E outra coisa que eu quero trazer para vocês, todo feedback precisa ter uma ação, ok? Você move o seu liderado, você move ele a ter uma atitude, porque não adianta você dar um feedback e você não dar um comando de ação para mudar aquele comportamento, para mudar o mindset dele. Senão, você só gastou saliva e foi só mais uma reunião e vocês dois perderam tempo. Qualquer feedback, nós temos que já ir focado depois num plano de ação, e qualquer plano de ação ele tem que ter prazo para finalização da execução, ok? Isso é muito importante. E aí, o 10º que eu quero colocar aqui para você, esteja sempre atualizado. Você como gestor, você não pode ser aquele gestor alucinado, né? Que você não sabe nada, você só vai ali na empresa para assinar ou para ver um pouquinho. Não, entenda, conheça de tudo dentro da sua empresa. Você não precisa ser especialista em tudo, mas você precisa estar sim ciente de tudo. E, sobretudo, né, ficou redundante, você tem que estar cada vez mais atualizado fora o que está acontecendo em volta da sua empresa, o que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo no mundo. Isso impacta sim dentro dos nossos negócios, ok? Dito isso, eu falei 10 aqui tópicos, quero rapidamente recapitular para vocês que chegaram aí no meio da live. Número 1 que eu falei aqui, né? Aprenda a se tornar um líder, né? Que os seus liderados, que o seu time confia. Como fazer isso? Número 1, você precisa primeiro de tudo confiar em si mesmo. Só assim as pessoas confiarão em você. Número 2, aprenda a delegar. Número 3, não faça as tarefas que você delegou. Aprenda a delegar, dá prazo e deixe as pessoas executarem. Ai, Mari, mas eu tô vendo que no meio do caminho eles estão executando errado. Chama, alinha de novo as expectativas, mas deixa a sua equipe finalizar a ação, ok? Número 4, foque, né? Não pare de inovar, nunca. Número 5, não pare de estudar. Número 6, não crie metas inalcançáveis. Número 7, crie sinergia com o seu time. Número 8, dê feedbacks de qualidade. Número 9, nunca critique alguém em público. E número 10, esteja sempre atualizado, ok? Vamos encerrando a live por aqui, porque aqui você sabe que o meu objetivo é fazer com que você assuma o controle da sua empresa através de um time altamente independente. Já deixei 10 dicas aqui para você. Amanhã estarei aqui às 19 horas numa nova live, num novo conteúdo, ok? E lembrando para vocês que estão aqui, tem um link nos meus stories, você pode cair naquele stories que aparece ali o Jordan, né, fazendo uma cesta.
tem um link ali para o meu webinar. O meu webinar vai acontecer nessa quinta-feira agora, dia 29, a partir das 20 horas. Se você quiser estar comigo, vai ser um conteúdo totalmente exclusivo e gratuito, só para as pessoas que se inscreverem naquele link. Ao sair aqui da live, vá para os meus stories, clica no link ali, né, no stories que aparece o Jordan fazendo uma cesta, embaixo tem ali o marianalima.net, você vai clicar ali, só, Mari, por que isso? Porque aí você vai fazer o seu cadastro e a minha equipe vai fazer um contato, vai te lembrar ao longo do dia 29 que nós temos um encontro às 20 horas na quinta-feira, ok? Uma excelente noite para você, uma noite de muito descanso, que Deus renove as suas forças e que amanhã você vá com tudo para sua quarta-feira para resolver todas as coisas que vierem no seu caminho, ok? Se joga, vamos dali.